Queridos alunos, queridas alunas, muito bem-vindos à aula de hoje. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, sede nossa salvação. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a experiência arquidiocesana da Assembleia. Alguém de nós já participou de alguma assembleia, seja paroquial, seja arquidiocesana, ou seja, de setor? Então, aqui nós vamos refletir um pouquinho sobre essa realidade das assembleias na nossa arquidiocese para colocar em prática a ação evangelizadora em função, a partir das diretrizes que a CNBB estabelece para a Igreja em todo o Brasil. E assim também, a atividade que nós estamos conhecendo no estágio deve estar em harmonia, em sintonia com estas diretrizes. Então, nas aulas anteriores, nós vimos que a Igreja no Brasil segue as orientações da Igreja Universal, isto é, está em união com o nosso Papa, não é? E o Papa em união com todos os bispos no mundo inteiro. E então, eles reunidos, o Papa com os bispos, analisando as necessidades e a realidade do mundo de hoje, estabelecem as diretrizes para a ação evangelizadora da Igreja. E no mundo todo as igrejas se organizam para seguir estas diretrizes, colocarem em prática, não é? E no Brasil, então, conforme a nossa realidade, os bispos determinam quais serão as linhas evangelizadoras do nosso Brasil como um todo, e cada bispo em sua diocese, em sua arquidiocese, vai determinar quais serão as ações prioritárias para atingir, para desenvolver aquelas diretrizes. Como então que estas diretrizes são colocadas em prática, não é? No nosso caso, então, nas nossas paróquias, nas diversas instituições da arquidiocese, nos seminários, nas casas de formação e nas comunidades em geral, acontecem por meio das assembleias que vão definir quais ações devem ser importantes para a sua realidade, né? Nas suas diversas comunidades. Nós vemos que desde a história do povo de Deus, os grandes líderes como Moisés, como Josué, reúnem o povo em assembleias, né, para traçarem as suas ações. Para quê? Para serem fiéis a Deus. Então, o objetivo, não é, sempre dessas assembleias é a fidelidade a Deus. Ouve, Israel, teu Deus é o único Deus, não é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, dizia Josué. E o povo todo saiu aclamando também. Nós também serviremos ao Senhor. O objetivo das assembleias é este, servir ao Senhor. Daí que a nossa igreja teve então sua origem, e um dos significados do nome igreja é reunidos em assembleia. Olha só que bonito, não é? Nós estudarmos, nós conhecermos a origem das nossas atividades. Então, reunidos em assembleia também, os bispos com o Papa definiram
as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja para o mundo todo e depois para o Brasil, os bispos no Brasil. Com a nossa CNBB, traçaram, então, a partir das diretrizes do Papa, traçaram as diretrizes para os 4 anos, de 2019 a 2023. Então, nós estávamos, na igreja toda em Brasília e no Brasil todo, estava reunindo-se em assembleias para determinarem as suas ações prioritárias para colocar em prática essas diretrizes estabelecidas pela CNBB, quando fomos pegos pela pandemia, não é? E então tivemos que aguardar um momentinho. Então, quando voltarmos ao convívio social, certamente a nossa arquidiocese irá nos convocar para, reunidos em assembleia, colocar em prática essas diretrizes da CNBB que foram estabelecidas para que sejam praticadas até o ano de 2023, né? E o objetivo, só para a gente lembrar, é evangelizar nesse nosso imenso Brasil, que cada vez é mais urbano, cada vez mais as populações migram, né? Saem do campo para ir para os grandes centros urbanos. E evangelizar como? Primeiro, pelo anúncio da palavra, anunciar a palavra. Segundo, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias. Então, a missionariedade é um dos focos da igreja até 2023, e para isso que se reúnam, não é? A igreja esteja reunida em comunidades eclesiais. Cuidando do quê? Da casa comum. Aí vem a unidade, não é? Com o nosso Papa, que o Papa Francisco nos chama a cuidar da casa comum e a uma igreja em saída missionária, não é? E testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Então, olha só que objetivo amplo, mesmo que seja visando a realidade do Brasil, não é? Qual foi a realidade levantada no Brasil como um todo, que as populações têm essa característica migratória de sair do campo e ir para os centros urbanos. Mas unido também às diretrizes do Papa Francisco, que nos coloca, não é? Que nos chama a uma igreja em saída, uma igreja missionária, para anunciar a palavra e testemunhar o reino de Deus rumo à plenitude. Então, considerando esse objetivo geral, é que se realizam as diversas assembleias nas arquidioceses, nos setores e nas paróquias também, para determinar as linhas pastorais de ação, não é? E quando, então, convidados, todos nós devemos participar dessas assembleias, dar a nossa contribuição, né? E assim que, eu volto a dizer, assim que sairmos, não é, do isolamento social, nós vamos ser chamados, com certeza, a participar nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, dessas assembleias, para estabelecer as linhas de ação em função do que a CNBB pede para a igreja no Brasil. Então, vejamos uma experiência ocorrida em São Paulo, na cidade de Taubaté, é uma cidade do interior do estado de São Paulo, que o seu bispo, Dom Wilson Angotti, ele coloca o que deve ser considerado para se realizar uma assembleia pastoral na paróquia ou arquidiocesana. Então, vamos ver o que nos diz Dom Wilson Angotti.
atividade pastoral da igreja tem em vista a realização da missão recebida de Jesus, nos diz Dom Wilson. Então, estamos sempre em função desta missão que Jesus nos deixou. E qual foi a missão? Ide e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo que vos mandei. Deste modo, para sermos fiéis à missão, toda ação realizada pela igreja deve ser evangelizadora, deve seguir esta missão deixada por Jesus a cada um de nós. Ou seja, deve anunciar a palavra de Deus com o objetivo de ensinar e de fazer discípulos, seguidores de Jesus. Nisto se resume, então, a missão da igreja e para isso tem que se orientar todas as suas instâncias, todos os seus trabalhos pastorais, movimentos, associações, etc. Então, dentro do estágio que nós estamos realizando, a missão que estamos estudando, ela tem este objetivo evangelizador, ela tem este objetivo de seguir este mandato de Jesus, e ide e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a observar tudo o que eu vos mandei. Essa é a missão da igreja, nos diz Dom Wilson. Então, vamos refletir um pouquinho. Essa instância da igreja que eu estou estudando no meu estágio está cumprindo essa missão evangelizadora? Para responder a esta questão, continuamos com as palavras de Dom Wilson. Veja o que Dom Wilson nos coloca. Em decorrência desta missão recebida do Senhor, podemos dizer que a igreja existe para evangelizar. É, portanto, uma igreja missionária. E isto também nos pede o Papa Francisco. A missão constitui o próprio ser da igreja. A igreja é missionária devido ao pedido deixado por Jesus. E é a sua essência mais profunda, a sua razão de existir. Em todos os tempos e lugares, a igreja continua a missão de Jesus que disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Até mesmo a celebração dos sacramentos, diz Dom Wilson, se constitui como um ato segundo em relação ao dever de anunciar. Então, o primeiro dever é anunciar, de formar na fé e de fazer discípulos. Esse é o primeiro dever. Pois os sacramentos são o alimento de quem já é cristão. Não é? Então, Dom Wilson nos diz, a primeira missão é fazer cristãos, é fazer os outros seguidores de Jesus. E os sacramentos são ministrados a quem já é seguidor de Jesus. A igreja que vive somente em função dos sacramentos e de alimentar a vida cristã realiza somente parte da missão, porque está preocupada somente com os que já estão dentro, porque ela se preocupa em conservar os seus fiéis, mas não é uma igreja missionária em saída, dinâmica, a que somos chamados a ser. Então, Dom Wilson nos chama esta atenção, não é? Os sacramentos são importantes, sim, para manter a fé daqueles que já são convertidos. Mas Jesus pediu, batize e ensine tudo o que eu vos ensinei. Então, nunca desprezar os sacramentos, mas não esquecer também da ação missionária da igreja. Chamar, de convidar, de
mostrar pelo nosso testemunho a palavra que nós anunciamos. Então, a missionariedade, diz Dom Wilson, é um meio que nos é indicado para renovar e revitalizar a igreja. É a volta ao essencial do que nos pediu Jesus Cristo. Na Redemptoris Missio, que nós podemos pegar também, este documento de São João Paulo II, o Papa dizia que a missão renova a igreja, revigora a sua fé e transmite-lhe novo entusiasmo e novas motivações. Diz o Papa João Paulo II, na Redemptoris Missio, que é transmitindo a fé que a igreja se fortalece. Também o Papa Francisco nos chama a sermos uma igreja missionária, uma igreja em saída. Ainda continua Dom Wilson. O empenho pela missão nos livra da tentação estéril de viver com saudades daquilo que aconteceu no passado e que não volta mais. E também faz superar o pessimismo e o desânimo que surgem frente aos desafios que a igreja sempre enfrenta. A missão renova e fortalece a igreja e a faz reafirmar sua identidade mais profunda. A missão é a realização daquilo a que a igreja foi chamada por Jesus Cristo. A igreja estabelece, então, as diretrizes gerais, né, da ação evangelizadora para o Brasil como um todo. E essas diretrizes nos levam a considerar, nesse período de 2019 a 2023, a CNBB nos leva a considerar a igreja como uma imagem de uma casa, não é? Um lugar de convivência da família cristã, como berço ou lugar de iniciação da fé e da vida cristã. É no ambiente familiar que a fé deve ser inicialmente experimentada e transmitida, e onde a vida cristã deve ser iniciada. Neste sentido, também a família se constitui como uma comunidade missionária, comunidade que recebe e que transmite a fé. A seguir, Dom Wilson apresenta a realidade da sua diocese, a Diocese de Taubaté, em São Paulo. Ele fala o seguinte: nesses 2 últimos anos, a nossa diocese, a Diocese de Dom Wilson, tem procurado formar a consciência das famílias cristãs, como ele destacou, não é? A primeira igreja missionária nasce dentro da própria família. E para isso, eles desenvolveram alguns projetos, como, por exemplo, Família Iniciadora da Fé e Família em Oração. Então, esses foram os projetos, né, que eles desenvolveram para fortalecer a família evangelizadora. Não se trata de algum grupo da igreja realizar determinadas ações considerando isso como fazer missão. Então, Dom Wilson diz o seguinte, que fazer missão não é somente um grupo da igreja realizar determinadas ações, não, mas são todos os envolvidos em estado de missão, né? Mas todas as ações da igreja têm que ser expressão de sua missionariedade. Então, Dom Wilson fala, não é uma pastoral que vai ser chamada de pastoral missionária. Esse grupinho é que vai ser missionário. Não, ele diz o seguinte,
que, entendendo o significado do chamado de Jesus, todas as atividades da igreja são missionárias. Então, será que a área que eu estou estudando no meu estágio tem essa preocupação da missionariedade, de levar a palavra de Jesus e de formar discípulos? E, a partir disso, ministrar os sacramentos? Então, isso é que Dom Wilson nos chama a atenção, né? E todas as ações da igreja, para serem missionárias, elas devem ter por objetivo evangelizar, atingindo aqueles que ainda não foram despertados pela fé, ou que não receberam evangelização completa. Mais do que escolher a missionariedade como prioridade, é necessário que todos os trabalhos da igreja tenham esta preocupação de ir atrás, de ir em busca de todos, né? De anunciar e de fazer discípulos. Sendo missionária, a igreja também deve desenvolver a atitude de acolhimento. As comunidades eclesiais missionárias necessariamente têm que ser acolhedoras. Missionariedade e acolhimento são realidades inseparáveis, nos diz Dom Wilson. Então, o acolhimento, mesmo que seja para dizer um não, é um não com acolhida e com amor. Por fim, destaca Dom Wilson, este maior destaque da missionariedade é a caridade. A palavra caridade é sinônimo de amor e é o maior mandamento que Jesus nos deixou, pois ele mesmo disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, de início, Jesus pede que façam discípulos de Jesus, né? Que façamos discípulos de Jesus, que assumamos a missão de levar a palavra e de testemunhar os ensinamentos de Jesus para levar os outros a seguirem Jesus. E que este fazer discípulos significa amar uns aos outros. O amor se expressa em viver empenhado pelo bem e pela felicidade do outro, nos diz Dom Wilson. Amar não é ter o centro em si mesmo, mas doar a vida em favor dos outros. E isto é o que caracteriza o cristão. Então, nesta semana, nós temos aqui alguma reflexão para vocês redigirem as suas respostas e enviarem a mim pelo e-mail. As perguntas são as seguintes: você já participou de alguma assembleia paroquial, setorial ou arquidiocesana? Caso positivo, partilhe essa experiência. O que você achou? Como é que foi essa experiência para você? Caso negativo, por que nunca participou? Envie esses comentários à professora. E vamos verificar, será que as ações que eu estou estudando no meu estágio são ações missionárias? São ações que se preocupam em acolher, em levar a palavra de Deus, em testemunhar a palavra de Deus, em acolher novos discípulos? Então fica aqui a reflexão para esta semana. Continuem também com o estudo da sua área de estágio e na elaboração dos seus relatórios. Boa semana a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.